sua Bíblia comigo. Quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus aí, irmão. Quem está muito feliz, dá um glória a Deus aí. Amém, Beth? Estamos muito felizes, né? A hora que você quiser, pode vir. Amém? Pode ser hoje, pode ser, e domingo também, tá? Amém. Só de agradecer e adorar, porque o testemunho vai ser dado outro dia. Então, eu estou muito, muito feliz. Eu creio que a igreja toda soube, né, do processo que eu passei de fazer quimioterapia há 6 meses atrás, né? Passei por esse processo. E aqui a igreja, né, orando pela minha vida. E o Deus moveu os 4 cantos da terra, moveu céu e terra, porque eram tantas igrejas pela terra orando por mim, que até lá na Alemanha a igreja estava orando por mim. Porque a minha prima, né, está morando lá. E ela, não, Beth, o grupo de oração lá não deixa de orar por você, lá na minha igreja, lá na Alemanha. E eu só tenho que glorificar a Deus. Muito, muito, muito. Deus é tão bom. Deus é tão bom. E quando eu estava naqueles momentos difíceis, eu andava assim, o médico falava para mim, caminha pelo menos 10 minutos. E eu caminhava lá no meu corredor 10 minutos. E ali eu falava, Senhor, Deus, Tu és tão bom, Tu és tão bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. E só caminhava falando isso. E eu falava, se Tu me curar, Senhor, Tu é bom. Se também não curar, eu vou ter um encontro contigo, melhor ainda, lá no céu. Então, eu só glorificava, Senhor, Tu és tão bom. Quando vocês cantaram esse louvor, eu lembrei daqueles momentos que eu passei ali. Então, eu sou muito grata. Eu hoje não consigo nem falar. Eu estou perdendo até a fala, porque até o médico ele ficou nervoso, surpreendido, que ele não esperou nem eu entrar no consultório. Ele falou no corredor da recepção e falou assim, você leu o resultado? Falei, não, doutor, eu não li. Porque eu não sabia como é que era, para mim não ficar encucada com alguma coisa. Eu preferi chegar até o consultório. E ele, ali mesmo, foi Deus usando ele, né? Falou para mim, olha, acabou tudo. Acabou tudo. E eu ali gritei, gente, vocês não imaginam. Eu gritei, glória a Deus. Aí ele assim, assustado, que ele é um japonesinho, pequenininho, e já é assim, japonês é difícil crer em Deus. Mas eu gritei, que ele ficou assim espantado. Falei, é isso mesmo, é glória a Deus. Glória a Deus também pela sua vida, porque Deus usa os médicos, Deus usa as medicações e abençoa também a sua vida. Então, eu oro pela sua vida, para Deus te dar cada vez mais sabedoria, amor, e para cuidar de todas as pessoas como o Senhor cuidou de mim, vai continuar cuidando, porque eu ainda tenho que ficar no acompanhamento por algum tempo, mas tudo passou. Tudo passou. Vai ter o tempo do testemunho. Foi um processo muito difícil, mas com Deus na frente, segurando a minha mão. Eu vou até deixar um versículo, tá, pastor? Não quero atrapalhar aqui a sua mensagem. Não. Aqui em Isaías 41. Em Isaías 41, 10. Foi o versículo que eu tomei posse. E isso me sustentou todo esse tempo. Se tem alguém aqui passando por algo difícil,
Toma posse da palavra. Tome a posse das promessas. Crê que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus cura o câncer. Tá? Deus cura o câncer. Às vezes a gente está passando por um problema tão pequenininho, como o médico falou para mim. Tem gente que está passando por um problema tão pequeno e vocês passando por um problema tão grande e estão aí sorrindo e glorificando. E eu falei, glória a Deus por isso, Senhor. Então, a palavra que Deus falou muito no meu coração e eu me apeguei a essa palavra é o Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É eu que te fortaleço. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te sustento. E com a minha destra fiel. Olha, gente, toma posse. Que eu sentia Deus segurando na minha mão na hora que eu mais estava ali, com aquela frição daquele medicamento no meu corpo. Tá? Era a hora que Deus segurava na minha mão e eu sentia Ele me sustentando. E é tremendo, é tremendo. Tem muito mais experiência para contar, não vai ser hoje, vai ser num dia certo. Tá, pastor? Obrigado. Aleluia. Deus é muito bom, gente. Eu vi lá a mensagem dela no grupo da intercessão hoje, mas não tive nem tempo de responder, irmão. Olha, a vida está uma correria maravilhosa. Amém? Que bom que eu posso correr, amém? Quando eu não puder correr, Senhor, me ajuda a andar. Amém? Isso. Porque a gente tem que aproveitar enquanto você pode, amém? Porque às vezes Deus dá asa para a gente não voa. Dá perna forte, a gente não corre. Aí quando fica fraca, reclama porque não consegue correr, mas também não anda. Então não adianta reclamar. Se você tem asa ainda, voe, amém? Amém, jovens? Ih, rapaz. Voe, amém, jovens? Voe, voe, voe alto, voe nas asas do Espírito, mas voe. Amém? Para aquilo que Deus tem para a tua vida. Isso aí, todos jovens com menos de 100 anos, pode dar glória a Deus. Márcio, é isso aí, Márcio. Queridos, eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 3. Estamos falando sobre o reino de Deus. Não seria eu que falaria hoje, mas aprove o Senhor, então vamos lá, vamos seguir o que Deus tem falado conosco aqui nesse lugar. Amém? Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, e Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E aqui nós vamos ver uma coisa muito importante, né? Então vamos começar a leitura, diz assim, todos acharam, amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho.
se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no Filho, no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, né? Então, preste atenção bem nessa palavra aqui. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui um texto maravilhoso e já falamos bastante sobre ele. Mas falar de reino de Deus, eu preciso entender por que Jesus vem revelar o reino de Deus para nós. A vontade do Senhor para revelar o reino para nós não é apenas para que você vislumbre, ou seja, veja o reino. Porque nós podemos entrar num lugar onde se fala do reino, a gente sejamos até beneficiados, porque o reino de Deus está operando em nosso meio. Então, onde o reino está operante, ele tem cura, ele tem milagre, porque o reino fala do rei. Amém? Do rei. Quem é o rei? Jesus, ele é rei. Ele nasceu rei, ele não nasceu nem príncipe, né? Pastor Carlos falou aqui naquele dia. Quantos lembram disso aqui? É o único que nasceu, ele nasceu rei, ele não nasceu príncipe e foi coroado depois. Ele já nasceu reinando para a glória do Pai. Então Jesus, quando ele nasce, irmãos, ele tem uma missão, é nos levar de volta para o reino de Deus, nos levar de volta para aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Ok? Então começar aqui é entender que, para que eu comece a entender o reino de Deus, eu preciso nascer de novo, para que eu possa começar a enxergar o que é o reino de Deus. Né? Então, primeira coisa, o texto ele traz para a gente, né? E aí você tem que fitar os olhos no texto bem, para você entender o que ele está dizendo. Versículo 5. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito... Não, perdão, em cima. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, para que eu possa ver, enxergar isso, existe uma diferença entre ver e tomar posse, entre ver e entrar, entre vislumbrar algo maravilhoso e viver algo maravilhoso. Existe uma diferença muito grande, né? Talvez assim, conseguiram convencer você de que não, só de você ver na televisão Paris, você já está feliz que você foi em Paris. Não, você não foi não, você só viu. Amém? Você não pisou lá. Amém? Você só viu. Mas você não sabe como é a cultura que existe, você não sabe os princípios do local, não é assim? Amém, gente? Então, tudo isso é o que? É um entendimento. Estamos construindo algo para entender um princípio. Não adianta eu apenas vislumbrar, eu ouvir falar do reino e imaginar como ele é, porque assim, a leitura faz isso com a gente, não faz? Quando você começa a ler sobre o reino de Deus, você fica assim, meu Deus, né? Aí tem músicas falando, ruas de ouro, né? Por onde a gente vai andar, na rua de ouro, né? Aí a gente pensa assim, não, vou estar num lugar muito rico. Não, irmão, que o ouro lá pra gente, lá no reino de Deus, ouro, o que o homem luta tanto para ter aqui na terra, lá é algo simples, que você anda sobre ele.
Você anda na rua o tempo todo olhando para o chão, porque tem valor? Não anda. Lá vai ser isso. E a gente pensa de outra forma. Então o reino de Deus ele precisa ser percebido, precisa ser desejado, porque você tem que ver para desejar também. Amém? Quando você começa a perceber o reino se manifestando, você tem que desejar viver o reino de Deus. Como é que eu desejo ver o reino de Deus? Olha, irmãos, nós lemos aqui Mateus capítulo 10, quando Jesus manda os discípulos pregar o evangelho a primeira vez, amém? Primeira missão dos discípulos, ele vai, saiam e anunciem que é chegado o reino dos céus, né? Então assim, só anuncia? Não, vocês vão anunciar o evangelho, mas vocês vão curar os doentes, ressuscitar os mortos, lembra disso? Está escrito em Mateus 10, depois você medita em casa. Então o reino de Deus ele vem acompanhado de sinais, e vem acompanhado de prodígios, e vem acompanhado principalmente da presença do rei. Por isso que você não tem como viver reino sem viver na presença. Como é que eu vou viver o reino de Deus se eu não vivo na presença, se eu não sinto Jesus comigo, se ora eu acredito que Ele está, se ora eu acredito que Ele não está? Porque a gente pensa que Jesus só está com a gente quando está tudo bem. Está tudo dando certo, Jesus está me abençoando. Aí quando dá alguma coisa errada, o Senhor que me desamparou. Não, desamparou não. É porque até para as coisas erradas, nós precisamos entender o Senhor, coisas erradas que eu digo, irmãos, as lutas, batalha da vida, que às vezes a gente não quer passar, né? Mas elas têm que vir, amém? Elas têm que acontecer. Para quê? Para você amadurecer, para você crescer, para você se tornar mais forte. Depois de uma luta vencida, você é muito mais forte do que antes dela. Amém ou não amém? Né, Beth? A tua fé é renovada. Quando você consegue perceber que o rei se manifestou na tua vida e trouxe um grande livramento. Então nós precisamos viver um evangelho de relacionamento, mas entenda, o relacionamento começa em matar o velho homem para viver uma nova vida. O homem carnal precisa morrer, porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, entenda, é Espírito. Então, ou seja, o versículo 6, ele diz o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito. O primeiro Espírito está maiúsculo e o segundo minúsculo, amém? Isso, então, está falando que o Espírito de Deus está dentro de mim, me gerando um homem espiritual. O Espírito minúsculo é o meu Espírito, renovado no Espírito Santo, amém? Entendeu isso aqui? Então, se você quer ver o reino de Deus, você precisa matar o velho homem e ter vida no Espírito. Vida na carne, vida na alma, não faz você enxergar o reino. Não faz. Por exemplo, vida na carne me faz até parecer crente. Me arrumo bonitinho, falo até bonitinho, mas às vezes por dentro eu não sou. Uma vida na alma faz eu buscar tudo aquilo que eu necessito. Eu vou para a igreja porque eu preciso de bênção, porque eu preciso de resposta, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. E a gente busca o Senhor porque precisa de coisas. Ou até mesmo, irmãos, a gente busca porque, se Jesus voltar, eu vou condenado para o inferno, eu vou buscar porque eu quero ir para o céu. Não, eu não quero, irmão, não importa se vai ser no céu, se vai ser na terra. Tem um monte de gente discutindo aí se a igreja, se realmente vai ter uma nova cidade, uma nova Jerusalém que a gente vai subir, ou ela vai descer, se a gente vai para lá, ou ela que vem para cá. Então estão confusos com isso. Não importa que se a presença estiver, eu quero estar com Ele. Seja aqui ou seja lá, amém ou não amém? Isso, então, mas para que isso aconteça, eu preciso estar vivendo uma vida no Espírito. Reino de Deus e começar a perceber reino de Deus é não mais viver pela carne, pelas necessidades e concupiscências dela, mas é agora viver direcionado pelo Espírito de Deus. Por isso que nós vamos ver coisas tremendas. Eu até estava lendo aqui, né? Vou dar uma pausa aqui nesse texto aqui, vou levar. Abra em Romanos 8. Porque a gente pensa, Deus me deu uma vida tão maravilhosa, eu quero viver do jeito que eu acho que tem que ser. Não é. Existe um princípio para a nossa vida, amém? Isso, existe um princípio de Deus para a vida do homem. Isso aqui, às vezes, que a gente fica, né? Eu estou começando a ficar animado aqui hoje. Você está animado, amém? Eu sinto um fogo de Deus começando a arder aqui, irmão.
Eu sei que Deus vai pegar a gente aqui de uma maneira tremenda. Romanos capítulo 8, versículo 1 e diante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, Espírito lá minúsculo, ou seja, aqui dentro eu já sou um homem espiritual. E o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito e eu ando segundo aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, amém? Isso, porque a lei do Espírito de vida, agora não é mais minúsculo, bota lá, olha lá. A lei do Espírito de vida, o Espírito de vida que existe em nós, o Espírito Santo de Deus, ele tem princípios para colocar na minha e na sua vida. Amém? Por isso eu preciso viver no Espírito, preciso como igreja buscar comunhão com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para viver o reino de Deus, irmão. Não, só de ir à igreja eu estou vivendo o reino, não está. Só se vive reino no Espírito. Amém? Então a lei, existe uma lei de Espírito e vida em Cristo Jesus que me livrou da lei do pecado e da morte. Quando eu me submeto, eu começo a buscar ser cheio do Espírito Santo, eu vou mortificar o poder que a carne tinha sobre a minha vida. Amém? Isso, e agora a carne não vai me dominar mais. Então ajuda, né? Fala assim para você mesmo, poxa, me ajuda aí. Amém? O apóstolo Paulo fala que ele se esmurrava, irmãos, para não fazer o que ele queria. Sabe por quê? Eu não quero fazer nada que desagrade o Senhor. Então ele se esmurrava, ele brigava com ele mesmo. Porque tinha hora que ele acabava fazendo o que ele não queria e o que ele tinha que fazer ele não conseguia fazer. Então, o que eu entendo com isso? Eu preciso continuar lutando e lutando e lutando contra essa natureza, que ela está em mim, mas ela está ali, eu tenho que lutar para matar ela, né? Dá um mata-leão lá nela, assim, desmaia ela, deixa ela dormindo, se ela tentar acordar, você derruba ela de novo, mas não deixa se levantar, amém? Existe um princípio de lei de vida, e aqui, irmãos, que coisa tremenda, é onde eu vejo que Abraão, ele era tão amigo de Deus e tão íntimo de Deus. Por isso que Abraão recebeu a lei da vida antes de Moisés. Porque Deus comunicou a Abraão um estilo de vida. Deus comunicou a Moisés proibição. Amém ou não amém? Eu nunca ouvi isso, irmão. Deus me deu agora. Proibição, sabe por quê? O povo estava contaminado com o Egito. Então Deus teve que dar lei, ó. Isso aqui é pecado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Mas Abraão viveu com Deus tão tremendo que ele guardou os estatutos e preceitos do Senhor. Mas Deus não tinha revelado para ninguém esses preceitos ainda. Mas para aqueles que andam do lado dele, caminham na presença dele, ele revela a lei de espírito e de vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, por favor, entra nesse lugar e fala assim: Espírito Santo, eu dependo de ti. Me ajuda a vencer aqui dentro de mim aquilo que eu não consigo. Né? Porque às vezes, irmão, a gente precisa ficar assim, porque vou falar uma coisa baixinho para você, não vou falar não, porque, né? Não vou constranger você hoje. A gente está transmitindo a live aqui, mas por favor, seja sincero, seja pontual com Deus, seja exato com Deus, sabe, irmãos? Você fez um voto com Deus, você paga o teu voto. Você tem um compromisso com Deus, honre seu compromisso. Amém? Seja fiel ao Senhor, querido. Sabe por quê? Nós não podemos fazer votos e não cumprir. Deus não trabalha com pessoas displicentes, trabalha com pessoas que têm compromisso. Compromisso. Até hoje eu escuto pessoas falar assim, não, porque quem tem que estar na igreja o dia inteiro, a semana inteira, é quem é pastor. Aí você nunca vai se chegar a ser nada, irmão. Sabe por que você acha que quem tem que fazer é ele? Você ainda não entendeu nem o que Deus tem para você. Então quem tem que fazer é o fulano, quem tem que fazer é o cicrano, e você faz o quê? Como é que você vai crescer em Deus, no reino de Deus, se você não quer fazer nada para Deus, com Deus? Você não quer ir para o monte porque não tem tempo. Você não pode ir para oração de manhã porque não tem tempo. Você não pode ir para oração na segunda porque não tem tempo. Você não pode e não pode. E Deus vai falar assim, também não posso.
Como é que eu vou te revelar coisas profundas se você não tem tempo para mim? Se eu já coloquei dentro de você o que você precisa para se erguer, mas você não se levanta. Então viver reino de Deus, irmãos, é viver a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei que foi dada a Moisés, visto como estava enferma pela carne, olha aí, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, até o meu andar precisa ser segundo o Espírito Santo. Aleluia. Você sabia que Deus pode te usar no mercado, na fila do mercado, na fila da farmácia, no posto de saúde? Deus pode te usar lá para ganhar alguém, tocar em alguém, amém? Se você está vivendo o reino não para, irmãos. O reino de Deus, ele está em movimento. Amém? O reino de Deus está sempre em movimento. Quem para somos nós, irmãos. Esse dia eu estava falando lá em casa com minha esposa e com minha filha, né, porque a gente canta, né? Como é que é? Ninguém pode parar a igreja do Senhor, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Não é assim? A gente canta, né? Mas sabe o que para a igreja? Ela mesma. Nós mesmos paramos. Porque nós paramos de buscar, queridos, aquilo que dá movimento na nossa vida, é o Espírito que nos conduz, irmãos. Amém? Só vi um aleluia tímidozinho ali, mas amém. É o Espírito que nos conduz. É o Espírito que nos conduz dentro da nossa casa, é o Espírito que nos conduz no trabalho, é o Espírito que nos conduz a lugares, porque se você vai entrar no lugar só por entrar naquele lugar, você vai entrar ali e vai sair, não vai acontecer nada. Mas se você entra ligado com Deus, é diferente. E nós precisamos entender que o reino de Deus, ele se manifesta em nossa vida para que outros sejam alcançados, queridos. Amém? Outros sejam alcançados. Não é apenas como é que eu vou dizer? Nós não podemos usar isso como, vou sair falando, não, agora eu estou vivendo o reino, porque na igreja está falando de reino. Não, você tem que viver reino, porque você vai entender o que é reino. O reino de Deus, ele se manifesta. Porque entenda, quem não vive o reino de Deus, está preso a um outro reino. Porque a Bíblia fala de dois reinos. O reino de Deus e o reino de Satanás. Né? Falei isso aqui, eu vou repetir para você. Quem não está vivendo o reino de Deus, infelizmente... mas existe o reino dos homens. O reino dos homens, irmãos, quem governa não é o homem. Não é o homem. O homem é só a marionete. Então, por favor, busque viver a revelação do reino de Deus na sua vida. Amém? O reino de Deus, ele é isso. Então, ainda diz assim, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Então você quer, né? Pastor, mas se a inclinação do Espírito é vida e paz, porque às vezes eu vejo os pastores passam tanta luta, irmão. Entenda, a nossa paz não depende de circunstância. Ela não é circunstancial, ela é presencial. Amém? Isso, vou explicar para você. Eu não dependo de estar tudo bem para que eu tenha paz. Não, eu tenho paz por causa da presença de Deus na minha vida. Pode estar uma tempestade aqui fora, mas aqui dentro o Espírito tem que estar no controle. Amém? Porque eu tenho o Espírito de vida em mim, habitando em mim, e eu tenho o príncipe da paz que governa a minha vida. Eu não tenho ali, não, é o príncipe da paz, amém? Jesus é o príncipe da paz, amém? Foi profetizado pelo profeta Isaías. Então eu trago isso para nós, irmãos. Nós precisamos viver reino de Deus com o princípio de viver pelo Espírito. E quando eu olho para esse texto, versículo 7 de João, capítulo 3, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Olha que coisa que Jesus está falando para Nicodemos.
O vento sopra onde quer. O que aconteceu em Pentecoste? O que eles ouviram primeiro? Um som de um vento. Amém? Isso. Ah, pastor, então, se o vento sopra onde quer, Deus não quis ainda soprar na minha vida. Ah, já soprou. Com certeza já soprou. Amém? Todos aqui foram guiados pelo Espírito de Deus. Todos aqui entregaram a sua vida a Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque o Espírito entrou e convenceu você. É Ele te tirando de um reino caído, te colocando num reino que vai ser, que é eternamente. Vai ser não, que é eternamente. Amém? Então quando nós olhamos o vento sopra onde quer. Eu falo assim, Jesus estava dando a colinha para Nicodemos, ó. Vai acontecer uma reunião aí, lá na frente. Vai soprar um vento. E vai vir um fogo que vai mudar a vida daqueles caras. Amém? Mas como é que eu faço para viver isso? Né? Em Marcos capítulo 16, lá no finalzinho, ele diz que você tem que crer. Amém ou não amém? Para viver experiências com o Espírito Santo, você tem que crer. Marcos 16. A partir do versículo 15, só para falar um pouquinho, porque reino de Deus dá propósito. Reino de Deus que não dá propósito, irmão, não é reino. Tá? Não é reino, é distração. Reino de Deus te coloca em atividade no propósito que Deus escolheu para a vida do seu povo. Amém? E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será... Isso. Deixa eu explicar para você aqui uma coisa. Crer não é apenas que a gente fala assim, não, mas eu creio em Deus. Irmão, até o ateu, no dia do sufoco, ele crê em Deus. Ele grita, meu Deus. Mas ele não acreditava nele, né? Mas tudo bem. Mas tem gente que fala que acredita em Deus, mas não se submete a Deus, não aceita a palavra de Deus, não se deixa tratar pelo Senhor. Não deixa Deus mudar as suas manias erradas. Não deixa Deus te libertar do poder do pecado e da sua própria carne. E nós falamos e costumamos dizer, não, mas eu creio em Deus. Então se você crê em nome de Jesus, deixa que a tua fé em Deus, deixa que Deus ele entre e mude a sua história. Amém? De onde? De dentro para fora. Não adianta Deus mudar a gente por fora, irmão, porque por fora até o estilista muda. Você vai ali, tu compra uma roupa, né? Eu lembro há muitos anos atrás que eu chegava aqui na Cibron, aí tinha uma pessoa que vinha aqui de terno, gravata, e toda vez que eu orava por ele manifestava. Mas vinha de terno e gravata, todo mundo. Uma vez eu cheguei no portão, vi um visitante, pai do céu, você que é pastor aqui, né? Eu falei, não, nele não. Nele não. Porque vem vestido de bonitinho, parecendo um pastor. Porque é muito fácil parecer, irmão, mas ser gera esforço. Tem que morrer. Amém? Precisa morrer a carne para que o Espírito governe. Então, reino de Deus, para a nossa vida é isso. Então, eu preciso crer e deixar Ele mudar a minha vida. Agora eu vou deixar de viver o padrão do mundo, os padrões terrenos, carnais, para viver o padrão celestial. Onde eu sou responsável pelas minhas dívidas, eu não fico devendo ninguém, não uso gatonete, não faço gato na água, nem no relógio, não boto tigre, nem leão, nem onça, nada disso. Amém, igreja? Isso, desse jeito, né? Então, assim, eu passo a ser responsável. Por que responsável? Porque agora diante do Senhor eu tenho uma responsabilidade. Eu sou um cidadão dos céus caminhando na terra. Deus nos chamou para trazer remissão na terra, irmãos. Ele nos deu um ministério chamado Ministério da Reconciliação. É reconciliar o mundo com Cristo. E a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E quanto mais pecado se comete, mais maldição para a terra traz. Sabia disso? Por isso que 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Quem sabe? Se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos pecados, das coisas erradas, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus e sararei, porque quando há remissão de pecado, a terra é curada. Amém? Então, se nós queremos ver um Brasil restaurado, a igreja precisa ser restaurada. A igreja tem que estar restaurada para restaurar vidas lá fora, para que isso possa mudar na nossa nação. Não a gente vai ficar pensando, não, tem que entrar alguém lá que vai fazer isso. Não, quem faz isso é Jesus, irmãos. Nenhum presidente que entrar em Brasília vai mudar a história do Brasil, se Jesus não mudar a história da igreja. Amém? Porque é a igreja que precisa se levantar como arauto nesses dias, ir para os lugares e dizer, assim diz o Senhor. Amém? Aleluia. Então, crer para viver mudança. Estes sinais, versículo 17, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Né? Você crê em Jesus? Isso. Todos que estão aqui, crê, já tiveram experiência de orar por alguém e manifestar e você expulsar lá. Amém? Quem não teve, se prepara para isso. Porque se o mundo jaz no maligno, e tem tanta gente no maligno, nós temos autoridade para chegar e levar a libertação, irmão. Amém? Então eu preciso falar, Senhor, eu tenho que crer nesse nível. Mas pastor, dá medo. É ou não é, gente? Pode falar, fica com vergonha não, eu também tinha. Você acha que eu não tinha medo? Só que Deus começou a me provar muito cedo. Primeira vez que aconteceu comigo foi dentro da minha casa com a minha mãe. E eu tive que orar e ficar ali lutando e orando e repreendendo até minha mãe ficar bem. Até aquilo sair dela. Depois foi com a minha irmã. Depois foi indo com outras pessoas. Eu falei, não, Senhor, obrigado que tu está nesse negócio. E aí o padrão foi aumentando para mim também, né? Você vai entrando em batalha espiritual, você tem que estar vigilante, amém? Amém? Por que vigilante, pastor? Porque o diabo pode te pegar? Não, irmãos. Você tem que entender para que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser referência na terra a partir de agora, por que você vai querer voltar para ser como antes? Um dia teve uma entidade lá manifesta, ela falou assim, ó, um dia eu vou acabar com a tua raça, eu vou te matar. Eu falei, eu já morri. Eu já morri, você não entendeu? Eu já morri para mim mesmo. Por isso eu me mato todo dia. Todo dia eu vou, dobro o meu joelho e falo, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, não a minha. Todo dia. Porque eu sei que se, né? Ah, pastor, então está com medo do diabo. Não, irmão, porque eu quero a presença. E se eu pecar, eu sei que eu me afasto da presença. E eu não quero me afastar da presença. Estes sinais seguirão os que crerem. Quais sinais? Expulsar demônios. Só isso? Não. Falar novas línguas. Diga, falar novas línguas. Isso. Pode ser línguas estranhas ou idiomas. Amém? Deus pode te ensinar, né, pastora Aline? Falar no idioma de outra nação. Amém? Pastora Aline que sabe. Às vezes Deus dá um idioma para ela diferente, a gente não entende não, mas alguém lá por fora está ouvindo. Né? Então, assim, nós cremos, eu fui num lugar que eu vi pessoas falando idiomas que nunca estudaram. Eu conheço pastores que falam idiomas de nações que Deus envia a ele, mas ele nunca estudou a língua. Mas ele fala o quê? Pelo Espírito. Ele fala e entende pelo Espírito. Amém? Então, mas eu creio. Você crê? Então você precisa buscar o Senhor num nível para você falar novas línguas. Amém? Isso, então hoje viver reino de Deus é mergulhar em algo que é poderoso para a nossa vida, para mudar a nossa história. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É promessa, irmãos. Amém? Não, eu não vou porque, gente, é cada coisa que você vê que as pessoas às vezes temem.
Uma vez a gente estava orando por uma pessoa, aí mudou a voz lá, ficou esquisito, falou, aí começou a falar, porque eu sou fulano, eu sou cicrano, cala a boca, aqui não tem consulta não, né? Tem consulta não, fica quietinho. Mas teve uns meninos que ficaram assim, ó, deram até um passo atrás, falaram, corre não, varão, corre não, você vai atrás de tu, né? Fica na posição aí, porque as pessoas ficam com medo, irmãos. A Bíblia diz que pegará em serpente, amém? Pegará em serpente, está falando que de categorias, de níveis de batalha espiritual, e não vai te fazer mal algum. Se alguém te der alguma coisa mortífera para te matar e você não souber, Deus vai te livrar, amém? Amém? Então, guarde isso no teu coração, não te fará dano algum, mas você vai impor as mãos e vai curar os enfermos. Então, queridos, isso é promessa de Deus para quem vive uma vida no Espírito. Então, viver uma vida no Espírito, a gente precisa entender isso, né? Reino de Deus vai muito mais além do que apenas um tempo onde eu vou sentir algo. Não, eu preciso continuar. Deus é um Deus de continuidade, irmão. Você quer ver uma coisa? Quando você nasceu, você era pequenininho. Depois você cresce. Nós temos 4 níveis de desenvolvimento, crescimento na nossa vida. A igreja aqui já estudou isso, a gente pode trazer qualquer dia para falar sobre isso de novo. É o filho Paidion, filho Ruio, amém? Quantos lembram disso aqui? Pouco, ninguém, gente? Vou ter que trazer mesmo. A pastora lembra, né? Oi? O filho Tecnon, e qual outro? Então são 4 níveis. Um vai até 2 anos de idade. Você nasceu de novo, está nascendo de novo em Cristo. Calma, você ainda não sabe o que está acontecendo no ambiente, você não vai conseguir discernir, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então você está caminhando, você não vai entender ainda muito o que está acontecendo. O reino está se manifestando, para você é novo. Então você permanece ali, porque você está aprendendo. Amém? Depois você vai para a segunda fase, de 2 anos até, acho que 8 anos de idade. Você está no outro nível de aprendizado e crescimento. O problema é que a gente entra na igreja e fala assim, não, eu já quero ser um super-homem hoje. Aí você tropeça. Por quê? Porque não tem fundamento, você não passou os processos na sua vida. E todos nós temos processos a vencer, amém? Quais são os processos? Processo de libertação. Existem processos que têm que ser vencidos antes de você começar a viver algumas experiências. Por quê? Senão eu acho que eu posso viver experiência ainda vivendo com um monte de coisa errada. E aí eu me acostumo, pastora Wanda, está ali, Deus está me usando, eu acho que o que Deus está me usando, eu posso continuar desaprovado. Não, não é isso. Você precisa ser um instrumento de Deus aprovado. Amém? Não foi isso que Paulo disse para Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é só a tua mensagem ser aprovada, mas é você precisa estar aprovado, Timóteo. Amém? Viver reino de Deus é andar aprovado no Senhor, pelo Senhor todos os dias. Amém, igreja? Versículo 11 diz, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Aí Jesus agora fala para eles aqui, mas como assim? Está falando, quem estava conversando com Nicodemos? Era só Jesus, não era? Mas Jesus, ele usa uma expressão no plural. Olha só, presta atenção. O que eu estou falando com você, Nicodemos? Na verdade te digo que nós dizemos, nós quem? O que sabemos e testificamos o que vimos, e você não aceita. Jesus está falando de quem? Quem é nós aqui? Porque o que Jesus fala em João, gente? Tudo que eu faço com o Pai, e o Espírito estava com ele. Amém? Então ele está dizendo, tudo que eu e o Pai e o Espírito estamos fazendo, vocês não querem aceitar. Às vezes a gente está aqui, Deus está movendo. Não, porque eu sou, mais daquele tempo
mais assim, assado, mas entenda, o Espírito Santo quer comunicar com você. E quando o Espírito começar a comunicar com você, porque ele deixou o Espírito Santo em você, por quê, gente? Será que era desnecessário? Será que Jesus errou no cálculo? Por que deixar aqui outro consolador? A gente já ficou bem, né? Não, Jesus falou, não, vocês não vão nem sair para a missão sem antes derramar sobre vocês o Espírito Santo. Porque se vocês saírem sem o selo dentro de vocês, vocês vão fazer o que vocês querem. Vocês vão sair o Espírito que vai governar vocês. Amém? Isso. Então eles precisavam entender isso. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês têm que aceitar o testemunho deles. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Então, existem momentos da nossa vida que nós não compreendemos as revelações, as coisas que Deus está operando e fazendo, irmãos. A gente não consegue entender. Eu via coisa na igreja, eu ficava assim, Jesus, o que é isso? Que medo de acontecer aquilo comigo, gente. Eu segurava até no banco assim, ó. Sabe que aquele gelo que dava assim em você, ainda mais quando o profeta vem passando do lado assim, ó. Quem já sentiu isso aqui na igreja, irmão? Só eu? Não é? Falei, Jesus vai me pegar aqui. Principalmente quando você tenta esconder alguma coisa, irmão. Ai, Jesus, dá um frio na espinha. Se falar assim, hoje tem revelação na igreja aí, não vou não. Porque às vezes não queremos ir para a luz, mas a luz tudo manifesta. Amém? Agora entenda, você não tem obrigação de já entender tudo que é espiritual. A sua obrigação é buscar no Espírito o discernimento para compreender o que é espiritual e o que não é espiritual. Por que eu tenho que compreender? Para que eu não esteja na igreja, quando o Espírito está agindo, eu esteja julgando. Porque teve momentos que Jesus expulsou um demônio lá de uma pessoa, irmão, que aquilo foi complicado. Daqui a pouco vieram os religiosos da época, que defendiam a lei de Moisés, e falou assim, está expulsando pelo espírito de Belzebu. Estavam ali do lado de Jesus, viram o milagre que Jesus fez, viram a libertação de uma pessoa, mas estavam com o jugo errado. Por quê? Porque não andavam em espírito. Amém? Você está entendendo? Davi, quando traz a arca para Jerusalém, ele se despiu e ficou só com uma estolazinha lá dançando no meio do povo, e dançava e sacrificava, e dançava e sacrificava. E o texto diz que a cada 6 passos que o povo dava, eles paravam e sacrificavam. A cada 6 passos eles faziam um sacrifício. Você sabe por que cada 6 passos? Hein? Você já se perguntou por quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Opa, sacrifica aqui. Por quê? 6 é o número do homem. A cada dia que chegar no número do homem, eu tenho que sacrificar em arrependimento. Sacrificar em arrependimento. Amém? Então, por quê? Porque eles queriam trazer de volta, estavam trazendo de volta. Davi estava como um homem ali, ele não via nem aquele povo todo, irmãos, eles só adoravam o Senhor. E a mulher de Davi estava lá de cima e falou assim, lá, se expondo desse jeito, criticando a adoração de Davi. Por que aquela pessoa adora daquele jeito? Aquela pessoa pula daquele jeito, não sei para que isso. Nós começamos a julgar coisas que nós não entendemos. Irmãos, às vezes, quer ver uma coisa? Uma pessoa quando é batizada no Espírito Santo, logo no início que ela começa ali, viver experiências no Espírito Santo, ela grita muito, ela faz muito barulho, sim ou não? Amém? Quando já passaram por isso aqui, foi só eu não, né? Amém? Faz muito barulho. Mas sabe por que ela não consegue conter? Ela não tem maturidade ainda emocional ali para que conter tudo. Então vai com o tempo. E com o tempo Deus vai o quê? Tranquilizando ela, ela vai entendendo que ela não precisa ter tanta movimentação mais, nem barulho. Amém? Agora ela só chega perto e olha assim, receba. Amém? Amém ou não amém?
Porque é vida com Deus, você vai aprendendo a viver isso. Mas às vezes a gente está ali e a gente começa a julgar. Não faz isso. Não deixa isso se manifestar na tua vida, que isso é errado. Mical fez isso com Davi, irmãos. Ela questionou a adoração de Davi. Então, se eu estiver no lugar onde Deus está movendo espiritualmente, e eu estiver com um olhar natural, eu não vou conseguir entender o que Deus quer fazer. Nós precisamos, como igreja, começar a buscar viver reino de Deus. Para quê? Para que todos nós sejamos edificados no Senhor. Amém, igreja? Todos vivamos a mesma presença, a mesma unção, o mesmo derramado do Senhor. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Por isso que ele diz: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. E aí pronto, aí deu um nó na cabeça deles. Foi: como é que pode? Você está aqui falando comigo, mas você está dizendo que está no céu. E agora, Cleiton? Você que é um estudante da palavra do Senhor. E agora, como é que você explica isso? Só um foi o que desceu. Ou melhor, como é que é? Deixa eu ver o texto para não errar. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, espera aí, ele desceu, ele subiu, mas ele está aqui falando, mas ele também está lá. E como é que eu entendo isso? É porque independente de ele estar caminhando nessa terra, ainda cumprindo uma missão, ele continua vivendo na presença. Nós achamos que céu é estar lá, céu é estar na presença. Céu é viver a presença de Deus, irmãos. Amém? Sabe por que existe inferno? Porque Deus não está lá. Porque se Deus chegar, não é mais inferno. Muda. Amém? Da mesma forma que não existe o que são a escuridão? É a ausência de luz. Chegou a luz, acabou a escuridão. Amém? Se você, discípulo, é luz do mundo, onde você chegar, as trevas vão em? Amém? Isso, reino de Deus precisa ser manifesto através da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Né? Aí ele vai dar um exemplo, mas eu não vai dar 9:6, eu vou caminhar para encerrar. Ele fala da serpente que eles levantam no deserto. Porque eles chegaram em um determinado lugar no deserto, onde muitas serpentes vinham e picavam, e as pessoas estavam adoecendo e morrendo. Moisés orou ao Senhor, né? Primeiro, orou ao Senhor. Diga isso, orou ao Senhor. Tudo a gente tem que orar, irmão. Orou ao Senhor. E Deus falou com Moisés, ele fez uma serpente de metal e levantou no deserto. Botou lá numa haste a serpente. Todo mundo que era picado pela serpente olhava para aquela serpente e era curado. Amém? Tá? Depois você pode ler o texto direitinho. Está em... Deixa eu ver a referência aqui para você. Porque eu não marquei essa referência. Depois, no final, eu dou para vocês aqui. Versículo 14. Números 21, 9. Depois você lê. Amém? Números 21, 9, depois você lê em casa. Então ele diz que eles olhavam para aquela serpente e eram curados. O que o Senhor está dizendo para nós? O que Ele traz para a nossa vida hoje? Jesus, Ele é poderoso para salvar nossa vida, amém? Para nos restaurar, amém? O que é a serpente? A serpente, nós conhecemos a serpente no jardim. O diabo usou a serpente para enganar o homem e a mulher, sim ou não? Isso. Então, ou seja, se a serpente, ela injetar veneno em você, morder você, e você sentir que está morrendo espiritualmente, presta atenção, olha para Jesus, fala assim, olha para Jesus, isso, olha para Jesus, olha para Ele e clama, porque Ele tem mais poder de te dar vida do que a serpente de tirar a sua vida, amém? Então, se você te sentir fraqueza espiritual, indisposição, olha para Jesus, Ele já foi levantado. Olha para Ele, Ele já ressuscitou, amém? Olha para Ele e diga, eu sou curado, eu não aceito a morte espiritual na minha vida, porque Ele morreu para me dar vida. Aleluia.
Viver reino de Deus é viver além dessas fronteiras normais que nós temos, irmãos. Aleluia. Então, queridos, tome posse dessa palavra nessa noite. Olha para Jesus. Amém? Olha no teu irmão assim e fala para ele, olha para Jesus. Peça a ele para arrancar o veneno da serpente desse mundo da tua vida. Amém? Fica com vergonha de falar não, irmão. Fala, irmão, independente se tem ou não tem. Se não tiver, melhor ainda. Amém? Mas se tiver, olha para Jesus que Ele vai arrancar esse veneno da sua vida. Ele arranca da nossa vida. Aleluia. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Jesus não veio te condenar, Ele veio te salvar. Jesus não está preocupado em conhecer teu pecado para denunciar você e te envergonhar na frente dos outros. Ele olha para nós e quando vê que nós erramos, Ele quer nos perdoar. Ele só espera você fazer isso. Senhor, me perdoa. Senhor, me purifica. Senhor, tira todo o peso da minha vida. Amém? Vamos orar. Cadê o pessoal aqui da música? Vocês estão longe, hein? Amém? Você precisa crer no Rei Jesus, amém? Você precisa crer no teu Senhor mais do que qualquer pessoa do teu lado. Não espere o teu irmão acreditar. Creia você. A tua fé vai incendiar o coração dele. A tua fé vai encher o coração dele de fé. Amém? Você crê nisso? Irmãos, entenda, hoje vou falar para vocês, está muito fácil para vocês hoje. Foi tão difícil no passado, irmão. A gente chegava na igreja para falar de cura, de milagre, não podia falar. Não podia tocar um instrumento. Não podia dar um glória a Deus, bater uma palma na igreja. Hoje você está livre aqui para poder fluir no Senhor, amém? Hoje, entenda, o Senhor abriu para você assim, ó, ei, é só buscar. É só buscar. Vamos ficar de pé. Viver reino de Deus. Nós precisamos. E olha que os homens caminharam com Jesus 3 anos. Mas entre aqueles que caminharam com Jesus, tinha um cara que estava com uma necessidade muito grande. O nome dele era Judas. E Judas, ele era tão natural, quando ele viu uma mulher quebrar um vaso de alabastro, passar no pé de Jesus, ele falou, pô, esse perfume caro está estragando isso à toa. Porque ele pensou no valor que estava sendo jogado ali, não na importância que Jesus tinha de receber aquele perfume. E ele vai e vende Jesus por 30 moedas. Quantos dias nós temos no mês, irmãos? 30? Basicamente, todo mês, 30 dias. Cuidado que cada moeda pode ser um dia. E um dia pode ser um dia que você está vendendo o Senhor. Por quê? Porque você quer comprar um campo de sangue. A seu dama. Ele comprou com as 30 moedas um campo, chamado campo de sangue. Não deixe que nenhum dia da sua vida você se afaste da presença do Senhor. Porque você tem que conquistar campos onde você só vai conquistar traindo o Senhor da tua vida. Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei como está teu coração nessa noite. Eu estou com o coração aqui queimando em Deus, irmãos. Eu quero dizer para você, Jesus continua nos amando como antes. Às vezes o nosso amor para com Ele mudou, mas o dele não mudou com a gente. A maneira de Jesus te amar não mudou. A quantidade de amor que Ele tem para você não mudou. Ele ainda te ama com todo o seu amor. Pai, nós queremos colocar aqui a nossa vida diante de Ti nessa noite. Como o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, Senhor.
Nós não queremos ter começado pelo Espírito e acabar pela obra da carne. Mas nessa noite, Espírito Santo, ministra a nossa vida, o nosso coração. Nós nos arrependemos, Senhor. Se em algum momento, Pai, do nosso dia ou do nosso mês, da nossa semana, nós nos afastamos, ó Deus, da Tua presença, nos afastamos, Senhor, do centro da Tua vontade. Em algum momento nós deixamos de ser luz ou viver o Teu reino. Nós nos arrependemos nessa noite. Eu oro como, Senhor, Teu servo, pastor que Tu colocou na frente desse rebanho. Eu te peço perdão junto com os meus irmãos. E pedimos, Pai, revela-nos o Teu reino. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Venha a nós o Teu reino. Venha o Teu reino sobre cada vida, cada ovelha aqui, Senhor. Venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino sobre nós e muda a nossa história, muda a nossa vida. Quebra todo grilhão, toda prisão. Quebra a força da carne, das vontades, dos desejos. Senhor, passa o Teu sangue nas nossas vontades, Senhor. Oh Deus, e nos liberta das nossas vontades. Porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita, ela é agradável para nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia daqueles que acham que sabem alguma coisa, que não precisam do Senhor para tomar decisões. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. E nos conduza, Senhor, Deus, a lugares de revelação da Tua presença. Precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua presença conosco todos os dias. Por onde nós andarmos, precisamos da Tua presença. Oh, em nome de Jesus, toca nesse coração, Senhor. Toca nessa vida, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Restaura a força, restaura o desejo, o amor dessa pessoa em buscar a Tua presença. Restaura a alegria de Te servir, a alegria de se entregar nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Teu reino tem se manifestado nesse lugar, Senhor. O Teu reino tem se manifestado em cura, em libertação, em transformação de vida. Obrigado, Senhor, que o Teu reino venha, Senhor Deus, envolver todos os nossos corações aqui, Senhor. Aleluia. Porque nós precisamos de Tua presença. Rei dos reis, Senhor dos senhores, precisamos de Ti. Não precisamos do Teu favor, Senhor. Senhor, não precisamos apenas do Teu favor, que o Senhor venha nos abençoar em tudo que fizermos. Não, nós precisamos da Tua presença conosco. A Tua presença caminhando conosco, indo, saindo, entrando, deitando, levantando. Senhor, precisamos da Tua presença. Oh, Senhor, renova o nosso amor, Pai. Renova o nosso amor, Senhor. Pai, que nós sejamos gratos por tudo que Tu fizeste por nós. Que sejamos gratos por uma tão grande salvação. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.